da UALG, várias escolas, mas principalmente a outras zonas do país. Isto é algo que nos deixa, obviamente, orgulhosos. Aliás, não teria sido possível, se não tivéssemos chegado tão longe, ter hoje aqui o Diogo, que nós agradecemos não só pela participação neste debate, mas também pelo que já foi organizado, nomeadamente o workshop da semana passada. E creio que seja que é isto que nós temos feito. Para mais informações, para quem ainda não sabe, temos um blog no WordPress, clubeperspectivas.wordpress.com e também o mesmo endereço .pt.vu, que terá mais conteúdos multimédia e que certamente lá estará este debate também no futuro próximo. Quanto à questão das filmagens, se porventura alguém não quiser ser filmado, depois informe e nós cortaremos essas partes. Visto que estamos com outras condições, as inscrições serão feitas, podem levantar o braço e que eu apontarei e depois darei-vos a palavra. Isto é uma questão excepcional, é que peço que sejam o mais breves possíveis, o mais sucintos possíveis, para que a comunicação com o nosso participante via Skype seja mais fácil, porque se estenderem muito, depois poderá não chegar a vossa perspectiva da forma que pretendiam. Passando ao tema, para este debate nós teremos o tema que será focado na justiça, tendo como vários pontos. A pergunta principal é se é bem aplicada. E antes de falar, nós queremos dizer que decidimos os nossos subtópicos, o nosso tópico principal, os nossos subtópicos, e enviámos ao Diogo para saber qual é a sua opinião, até porque vai ser um dos oradores, juntamente com o Diogo também. E ele destacou o facto de nós termos no título se a justiça é bem aplicada. Ou seja, nós tivemos essa atenção que não é a justiça que é propriamente aplicada, mas sim as leis. As leis é que são aplicadas. E, no entanto, nós deixámos assim, conscientemente. Poderia eventualmente alguém ter reparado e enviado uma mensagem, foi algo que não aconteceu, para o Facebook, nem para o blog, nem etc. Mas isto esperemos que vai ao encontro daquilo que pretendemos, que é falar das verdades do sistema judicial, mas também do que não é bem verdade e dos mitos que podem acontecer. Podem ainda não saber, mas o nosso colega de Lisboa é estudante de Direito, correto? E Sim. terá outra visão e ele vai certamente também nos elucidar um pouco com as suas intervenções. Sendo assim, creio que... Está tudo bem? Creio que passamos para a intervenção do Diogo Oliveira. Não? Do Diogo Duarte. Peço desculpa. Sendo assim, passo a palavra. Peço que o tempo será entre 5, 7 minutos, um pouco mais, porventura. Passo a palavra. Ok. Bem, 7 minutos, 8 minutos certamente chegarão. Antes de mais, um olá para o Algarve, para a Universidade do Algarve. Um bem-aja para o Clube de Perspectivas que tenho atualmente acompanhado. Sim, este é realmente um tema que suscita várias questões. Eu, na pesquisa deste tema, fui-me informar um pouco mais sobre aquilo que são os tópicos e os subtópicos. Há um livro que eu vos aconselho, Atrasos da Justiça, este livro, da Conceição Gomes. Costuma estar disponível no Pingo Doce, poderão ver e comprar. É um bom livro. Não é um livro que faça uma grande tese, mas é um livro que permite explicar alguns, como diz aqui o próprio título, alguns atrasos da justiça. E porque é que as pessoas têm a noção
de que a justiça, porventura, não é bem aplicada. O meu ponto neste debate é defender precisamente isso, é defender que é bem aplicada. Como o colega já disse, o ponto deste debate tende a ser perspectivado de várias formas. Tudo depende de como encaramos o que é justiça. Se encaramos que são as leis que levam à justiça ou se é a aplicação nos tribunais que leva a essa mesma justiça. Do meu ponto, eu vou partir da perspectiva da aplicação das leis nos tribunais. Isto por o seguinte, falar de justiça tem estas duas vertentes. A vertente quando é aplicada no tribunal e a vertente quando é feita a legislação, porque, como o colega disse bem, a justiça e a lei são coisas diferentes e os tribunais aplicam leis. As leis é que, porventura, tendem a levar à justiça. Neste ponto eu vou ser sucinto e vou falar nos prós e nos contras, ou seja, explicar quais são os fatores que impedem que a justiça seja concretizada e falar também dos fatores pelos quais eu entendo que ela é bem aplicada. Começando pelo primeiro. O primeiro ponto que eu saliento é o orçamento de Estado. E porquê é que eu saliento este ponto? Nós sabemos que a separação dos poderes se faz em executivo, judicial e legislativo. Ou seja, isto é a separação de poderes que está presente na nossa democracia. Porém, o que é que acontece? Em Portugal, quem faz o orçamento de Estado, uma coisa que muitas vezes ouvimos falar na televisão e que recentemente foi ao Tribunal Constitucional, é feito pelo Governo. O Governo é um órgão executivo, ou seja, ele define o orçamento, ele elabora o orçamento. Qual é o problema em concreto do orçamento e na justiça? Como é que estes pontos se vão unir? Pelo seguinte raciocínio. Se é o Governo que elabora o orçamento, logo é o Governo, enquanto órgão executivo, que vai dizer quais os valores com que a justiça pode trabalhar, não é? E nós estamos numa época em que se assiste a múltiplos cortes, financia-se por um lado certos bancos, corta-se na educação, na justiça e noutras áreas. Portanto, há aqui uma interferência logo em primeiro plano que é exterior à justiça e à sua aplicação, que é o governo é que determina com que valor, com que dinheiro é que os tribunais vão trabalhar. Portanto, se por um lado podemos dizer e afirmar que a justiça não é bem aplicada, que é o ponto contrário daquilo que eu defendo, por um lado temos também que atender a este ponto, porque o governo realmente é que vai definir os valores. Passando a um segundo ponto, também desta perspectiva, eu falo do pessoal que está ao serviço dos tribunais judiciais. E que pessoal é este? Eu informei-me no site da Pordata, vocês todos poderão ir lá, e à secção de Justiça e poderão consultar as seguintes informações. Há uma tabela que é um estudo estatístico realizado desde 1960 até 2011. Porém, como passamos de um regime ditatorial para um regime democrático, eu tenho só em consideração a data após 1980, porque anteriormente estávamos num período de ditadura, portanto, acho que para aquilo que interessa hoje em dia não é muito pertinente a questão. Mas o que é que se assiste? Em relação ao pessoal ao serviço dos tribunais, falamos de magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, assessores, funcionários da Justiça ou outros funcionários. O que temos assistido é que realmente este número tem vindo a diminuir. Portanto, isto é mais um fator que é exterior à própria aplicação da justiça, ou seja, o pessoal que auxilia os tribunais na aplicação da justiça e que leva a essa mesma concretização tem vindo a diminuir. Se vocês quiserem entender desta forma, o tribunal tem perdido mão de obra, ou seja, tem menos auxiliares, tem menos pessoas ao seu serviço, o que realmente pode vir a dificultar a justiça, mas que não implica que a justiça não seja bem aplicada nos moldes em que se permite aplicá-la, não é? Isto são tudo fatores, como eu já enunciei, exteriores. Num outro ponto ainda ligado também a este ponto exterior, aparece o congestionamento dos tribunais.
Também vocês poderão consultar no PorData, e todos os dados que eu daqui para a frente vou enunciar estão no PorData como fonte. Também aqui é feito uma estatística desde 1960. Eu, mais uma vez, pelas razões que ainda agora mencionei, só de 1980 em diante é que considerei o gráfico. Portanto, nós em 1980 tínhamos uma taxa de congestionamento de cerca de 66%. Atualmente temos uma taxa de 217%. Portanto, como poderão ver, é uma taxa ainda muito significativa. É uma taxa que tem vindo a aumentar, é uma taxa que impede os tribunais de funcionarem e que é totalmente alheio à aplicação da justiça. Com este ponto, eu também passo para o raciocínio seguinte. O que é que provoca o congestionamento? São os próprios advogados. Pelo seguinte raciocínio. Ora, pensem. Se vocês são parte litigante, ou seja, se vocês têm um problema e estão em tribunal, e porventura estão a pedir uma indemnização, o que é que vos interessa? Que esse processo seja lento. E seja lento porquê? Para que vocês possam ganhar com juros da indemnização. Portanto, não vos interessa também que o trabalho, que o processo seja rapidamente resolvido. O que vos vai interessar é que o processo tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, talvez 10 anos, porque vocês, ao pedirem indemnização e ao fim de 10 anos, recebem juros. Portanto, também passa pelo papel dos advogados e tem sido eles também parte do problema e não da solução. Esta taxa de congestão nos tribunais, desculpa, não percebi. Ok. Pronto. Em relação a isto, tem sido os tribunais, a taxa de congestão tem sido também por culpa dos advogados. Passando a um último ponto dos fatores exteriores, as reformas da justiça. Quem faz as leis não são os tribunais só as aplicam. Logo, quando se faz várias reformas, e se muda de governo de 4 em 4 anos e esse governo pretende reformar a justiça, esse governo também é o responsável pela forma como se articula e como se aplica a justiça. Claro que várias reformas, todas elas por vezes contraditórias entre si, levam a um mau caminho, mas tudo isto não implica que a justiça, dentro dos tribunais, seja mal aplicada dentro dos moldes que lhe é permitido, que é o meu ponto e que não é. Aliás, que não é mal aplicada. Creio que já esteja em cima da hora, não é? Só queria anunciar, num breve ponto, quais são os fatores que me levam a acreditar que a justiça seja bem aplicada. Eu aqui vou remeter também, muito sucintamente, peço 1 minuto só. Se nós formos ver a taxa de arguidos e condenados em processos de crime, vemos que esta taxa é significativa, ou seja, em 1960 tínhamos 38 mil, em 2011 temos 120 mil, muito mais que o dobro. Portanto, a justiça anda a ser bem aplicada. Também podemos ver a taxa de resolução de litígios no tribunal. Temos 95% de taxas que são resolvidas, ou seja, taxa de resolução de processos que são resolvidos. Passamos também para uma outra taxa, e taxa de eficácia. E daqui eu destaco na taxa de eficácia nos tribunais, o Supremo Tribunal de Justiça com 82%, o Tribunal da Relação com 75% e o Tribunal de Contas com 90%, o que também indica que a justiça é bem aplicada. O saldo processual nos tribunais também é positivo, temos 35 mil processos resolvidos. Portanto, é um saldo positivo contra um saldo negativo que operava em 1960. E último ponto, justamente para acabar, nos tribunais judiciais nós temos vindo a ver que, em relação a 1980, onde entraram 487 mil processos, dos quais 382 mil foram resolvidos, contra os 800 mil processos em 2011, dos quais 768 foram resolvidos. Estamos a falar de uma taxa de mais de 90% de processos que foram resolvidos.
Tudo isto leva-me a acreditar justamente que a justiça é bem aplicada em Portugal. Passamos agora à intervenção do Diogo Oliveira, que vai defender o ponto oposto, ou seja, que a justiça em Portugal não é de facto bem aplicada. Vou falar assim. Estás-me a ouvir? Sim, sim. Eu defendo que a justiça não é bem aplicada e, na minha opinião, eu acredito mesmo que a justiça não é bem aplicada em Portugal. É comum ouvirmos as pessoas dizerem que aqueles corruptos nunca vão ser presos ou que a justiça também se faz cá fora. Isso é influenciado por várias dificuldades que as pessoas têm quando se fala de justiça. Em primeiro lugar, uma dificuldade de informação, porque muitas vezes, devido à muita burocracia e à dificuldade de compreensão, as pessoas têm de contactar advogados para estar informados em relação à justiça. Ora, os advogados custam dinheiro. E então o cidadão da classe baixa parte à partida derrotado se estiver num processo contra um cidadão de classe alta. Até porque o cidadão de classe alta consegue fazer manobras que levam sempre à impunidade judicial. E aí já tenho um exemplo que vou falar mais à frente. Os arrastamentos processuais não são por acaso. As pessoas, quem tem mais dinheiro, consegue pagar os advogados durante mais tempo, impõe mais recursos, interpõe mais recursos. Tenho o caso do Isaltino Moraes, conseguindo ganhar os processos às pessoas de classe mais baixa. Falando do caso do Isaltino Moraes, fui recolher uns dados. Ele já interpôs 44 recursos desde que foi condenado em agosto de 2009, sendo que 29 desses recursos foram apresentados depois de ser condenado em 2011 a 2 anos de prisão por fraude e branqueamento de capitais. Destes 2 anos ele cumpriu 23 horas de pena. Devido a recursos para tribunais superiores, respostas a recursos ou pedidos de correção de despachos ou acórdãos, os tribunais já tiveram de analisar o seu processo por 15 vezes. Luís Eloy, um procurador do Ministério Público, diz que o esquema de Isaltino é só ir pondo questões e acumular decisões sobre decisões e recursos sobre recursos. Isto vem confirmar o que eu estava a dizer. Quem tiver dinheiro pode cometer crimes e ter boas hipóteses de se safar em Portugal. Isaltino Moraes está a ser apenas mais um que está a fazer gato de sapato da justiça portuguesa. Eu deixo 2 perguntas. Quantos mais recursos poderá apresentar Isaltino Moraes? E será que ele ainda vai cumprir o resto da pena de prisão que foi condenado em 2011? Ainda sobre este caso, o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, que é o Isaltino Moraes, já requeriu inclusive a prescrição do crime porque foi condenado a 2 anos de prisão efetiva. No entanto, só cumpriu 23 horas dessa pena. No entanto, esse pedido foi rejeitado, ainda bem, pelo Tribunal de Oeiras. Porquê que Isaltino Moraes só cumpriu 23 horas da pena e se não será estranho a estadia na cadeia ter sido reduzida de 7 para 2 anos? Isto porque esta pena de 2 anos, no início era de 7, porque ele foi condenado no ano de 2009 também a 7 anos de cadeia e à perda de mandato autárquico por fraude fiscal, abuso de poder e corrupção passiva, prática ilícita e branqueamento de capitais. No ano seguinte, as punições de perda de mandato e abuso de poder foram anuladas e a pena de prisão foi reduzida para 2 anos. Mas isto é apenas um exemplo. Falando de outro ponto, que são as punições, eu queria falar de 2 pontos. Não vou gastar muito tempo nisso, que é o da pena de morte. Eu acho que em determinados casos, vou passar a dizer homicídio qualificado, violação, pedofilia ou terrorismo, desde que efetivamente provados, acho que a pena de prisão é uma pena demasiado leve e ninguém me garante que quando saírem da prisão essas pessoas não vão cometer os mesmos crimes. Outro ponto das punições é a redução de penas por bom comportamento. Há pessoas que são presas, mas depois são libertadas por bom comportamento ao fim de um limite de tempo. Essa pessoa não cometeu um crime, não recebeu uma pena dentro da lei sentenciada por um juiz. Então é o bom comportamento que essa pessoa tem na prisão que apaga o mau comportamento, o comportamento ilícito que fez cá fora? Não me parece. Passando para outro ponto da corrupção. Existe outro nome, Jorge Nuno Pinto da Costa, confirmado pelas escutas. Também não preciso me alongar muito. Basta ouvir as escutas para perceber os estratagemas em que este senhor andou metido e para o público ficar embasbacado ao ver que sempre esteve livre. Com as escutas, ok, foram consideradas ilegítimas, mas será que ninguém mais investigou este caso? Porquê é que Pinto da Costa ainda está à solta? Outro ponto, a imprensa.
quase tudo o que sabemos sobre a justiça é-nos transmitido pelos médias, sejam eles televisão, rádio ou imprensa. É óbvio que estes meios de comunicação têm a capacidade, e utilizam-na, de manipular aquilo que emitem. No entanto, eu não concordo que a comunicação social transmita uma imagem errada do Estado da Justiça portuguesa. Isto porquê? Porque eles têm a obrigação de informar a sociedade sobre os temas fortes da atualidade. É normal que sejam mais falados os casos em que a Justiça falha. Isto porque os falhanços da Justiça deviam ser anormais e não a regra. Por fim, os mais altos, para terminar, os mais altos cargos na Justiça Nacional, a forma como são sufragados. Eu vou pegar no exemplo do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tem como uma das principais missões analisar a constitucionalidade das leis aprovadas na Assembleia da República. O Tribunal Constitucional é formado por 13 juízes. 10 desses juízes são eleitos pela Assembleia da República. Ora, aqui existe um claro conflito de interesses. A Assembleia da República escolhe as pessoas que vão fiscalizar as leis que saem da mesma Assembleia da República. Tens bastante tempo. Sim, posso terminar? Tens tempo. Então vamos alongar mais um bocado. Qual seria o mal da população que escolhe quem os vai representar na política, escolher os juízes do Tribunal Constitucional? Será que as pessoas que votam para os cargos políticos não têm legitimidade para eleger quem ocupa os mais altos cargos na Justiça Portuguesa? É outra pergunta que fica. Já que ainda tenho tempo, falar das prescrições. Existem casos que, devido ao excesso de recursos apresentado pelos arguidos, levam ao arrastamento dos processos e às prescrições dos processos. As prescrições são hoje em dia um fenómeno infelizmente vulgar que leva à impunidade de muitos dos que têm possibilidades de suportar processos indefinidamente, como o Isaltino Moraes. O caso Aquapark tornou-se o exemplo preferido da imprensa para mostrar a lentidão da justiça. Este processo prescreveu, ainda que os pais de uma das crianças que morreu, foram 2 crianças, tenha pedido a aceleração do processo. No entanto, este processo seguiu para instâncias superiores, onde o Estado foi depois condenado. No entanto, o juiz de instrução responsável por este caso foi dado como culpado na prescrição deste processo. Quando se esperava que fosse haver justiça, o juiz foi amnistiado. Este é um dos problemas da justiça. Como o Diogo já falou, há outro problema que não tem a ver com a justiça, que tem a ver com o governo, que é a falta de mão de obra e a redução do orçamento para a justiça. No entanto, eu acho, como ouvi o Diogo dizer também, não é por falta de mão de obra e pela redução do orçamento que a justiça tem de ser efetivamente mal aplicada. No entanto, acho que os média podem transmitir uma imagem negativa da justiça. Não estou a dizer que seja uma imagem errada. Agora, para finalizar, o que eu acho é que a justiça tem contribuído para essa má imagem através de alguns exemplos que não são nada abonatórios. Termino por aqui. Sendo assim, passamos a palavra ao público. Se alguém quiser fazer uma intervenção. Sim, então, André. Passamos a palavra ao André. Falou por aqui. Mas não vem aí? Como é que é isso? Isto funciona. Que me deslocasse? Ok. Consegues ouvir assim? Sim. Consegues ouvir Pode. o nível? Ok. É só para aproveitar, já que estás cá e que temos alguém de direito, acho que somos um bocado ignorantes nesse aspecto, não temos tanto conhecimento da lei como tu, e se calhar aproveitava para te colocar 2 questões fundamentais que foram um bocado abordadas nos subtópicos. Primeiro, em que circunstâncias é que as escutas são aceitáveis? Se isso está definido pela lei e se nos puderes explicar em que circunstâncias são aceitáveis, falo. E depois, porquê é que as jurisprudências se sobrepõem normalmente ao espírito da lei? E porquê é que tantas vezes isso acontece? E se isso não é contraproducente? Ok. Obrigado pelas perguntas, não é? Quanto à prova, há muitos tipos de provas. Há a prova testemunhal, há a prova documental e há também as escutas, as chamadas escutas. Todas elas têm um grau diferente de relevância, não é? As escutas não da personalidade da pessoa, que não podem ser invadidas. Uma delas é a vida privada.
Ora, as escutas, em primeiro lugar, não são feitas pelos tribunais, são feitas por um órgão de polícia judicial. Neste caso, e no exemplo que foi avançado, pela PJ, creio que foi, em relação ao Pinto da Costa. Ora, a PJ, para fazer as escutas, precisa do mandato de um juiz. O juiz precisa de autorizar, que depois não será o mesmo juiz a julgar, não é? Porque se for o juiz que autoriza as escutas, o mesmo juiz que vai julgar, ele já vai ter uma opinião formada enquanto decorrem as investigações. Então, o juiz tem que autorizar essas escutas. Se o juiz não autorizou essas escutas, ou se, ainda tendo autorizado essas escutas, estenderam-se para além do exigido, vamos supor que o juiz autoriza que durante 3 dias se procedam às escutas e a PJ utilizou as escutas em 5 dias, numa semana, por exemplo, obviamente que a prova não pode ser apreciada porque excedeu aquilo para que foi autorizada. Isto foi o problema no caso Pinto da Costa. Obviamente que a informação, e eu aproveito esta pergunta para contra-argumentar a posição do Diogo em relação aos mídias. Se vocês consultarem um processo de tribunal, o processo tem 3.000 páginas. Se vocês forem ouvir a notícia, ou ver a notícia na televisão, a notícia tem 3 minutos. Ora, é impossível pôr em 3 minutos o que dizem 3.000 páginas. O que é que se põe nas notícias? Aquilo que mais choca a opinião pública, aquilo que mais faz a opinião pública falar, e não é necessariamente a verdade, nem aquilo que está assim tão esclarecido nas 3.000 páginas. Portanto, em relação às provas, o que eu tenho a dizer, para ser mais sucinto até, é que realmente quando ofenda essa reserva, porque as escutas têm que ser autorizadas e não podem interferir com a vida privada, a partir do momento em que o fazem, como foi no caso Pinto da Costa, não podem ser apreciadas, porque atentaram contra a vida privada e o interesse público prevalecia, sim, mas em certos parâmetros, não em termos absolutos em que o Pinto da Costa já não poderia falar com ninguém sem suspeitar que estava a ser ouvido. Portanto, isto para responder à primeira pergunta. Quanto à jurisprudência e ao espírito da lei, não concordo com a tua afirmação, em primeiro lugar, porque a jurisprudência nunca se sobrepõe ao espírito da lei. Nos primeiros artigos do Código Civil, a lei permite uma interpretação em certos termos, não em termos completamente, permite-me a expressão, mas em termos puramente aleatórios ou anárquicos. Portanto, a lei permite sim uma interpretação, mas dentro do espírito do sistema, uma interpretação extensiva que ainda assim esteja de acordo com a letra daquilo que a lei significa, e há muita doutrina que enquadra a interpretação. Portanto, nunca ultrapassa o espírito da lei. Muitas vezes o que a jurisprudência vai fazer é vai buscar decisões que já foram tomadas com casos mais ou menos parecidos e aplica-os. E isso faz a chamada jurisprudência uniformizada, que é, para aquele caso, tem-se seguido sempre a mesma ordem e a mesma resolução. Portanto, nunca foge ao espírito. E a partir do momento em que fuja ao espírito, temos sempre a possibilidade de fazer o recurso. E o recurso é o quê? Se for em primeira instância, poderemos passar para a segunda instância, que é o Tribunal da Relação, e a última instância é a terceira, que é o Tribunal Constitucional. Portanto, não há mais recursos para se fazerem. Há da primeira para a segunda instância e da segunda para a terceira. Tem-se falado agora de uma quarta instância. Aliás, desculpem. Pode-se passar da primeira instância para a segunda instância, da segunda para a terceira, e tem-se falado da quarta instância, que é do Supremo Tribunal de Justiça para o Tribunal Constitucional. Há quem fale ainda, porventura, de uma quinta, que se prende com o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, mas não está ligado a uma noção de soberania nacional. Portanto, falamos de primeiras instâncias, segundas instâncias, Supremo Tribunal e Tribunal Constitucional. Os recursos também estão previstos, o modo de os fazer, o modo como se podem concretizar, e há decisões que pura e simplesmente não admitem recursos.
Obviamente que os mídia, e mais uma vez aproveito para fazer um pouco da contra-argumentação, obviamente que os mídia vão transmitir aquilo que é mais escandaloso. Os mídia nunca transmitiram, ou não tendem a transmitir tanto, os processos que correm bem, os processos que não admitem tantos recursos, e os processos, ainda assim, aliás, as partes do processo que dentro dos processos mais chocantes não admitiram recurso. E um exemplo desses, muito claro, foi o caso Casa Pia, em que já foi julgado parte dos crimes e já não admite recurso. E eles foram efetivamente julgados. Resta outra parte de outros crimes também cometidos em que o processo está pendente. Questões ou fazer a sua própria intervenção, claro. O André é que escolheu fazer questões. Dulcinea, não sei se... Pedimos desculpa pelo incómodo, mas... Alô, boa tarde. Eu queria... Desculpa. Alô, boa tarde. O comentário que eu queria fazer era acerca de algumas coisas que o Diogo disse. Por exemplo, eu discordo quando ele diz que as pessoas não deviam ser libertadas por bom comportamento. Quer dizer, acho que em certos casos é ridículo, porque quer dizer, uma pena de 7 anos pode passar, sei lá, para 2, ou imagina assim, eu acharia isso ridículo, não tenho conhecimento da lei para dizer exatamente como é que ocorre, mas em certos casos é ridículo, não é por te portares bem e teres morto outro ser humano que podes sair mais cedo só porque e tal, fizeste todos os dias e... Pronto, não creio que deviessem ser premiados por isso, mas eu compreendo que o sistema de justiça português e qualquer outro necessita de gerir bem os seus recursos e quer dizer, se esta pessoa já parece mostrar comportamentos exemplares e boa cidadania e se de facto dentro daquele ambiente tem um comportamento chamado correto e aceitável, creio que deve ser beneficiada, talvez de outra forma. Quanto a outras coisas que se disseram, eu creio que a justiça em Portugal sofre muito do mal da falta de dinheiro de certas pessoas. Eu conheço muita gente que diz mesmo, eu não ponho um caso em tribunal, ou eu podia pôr esta ou aquela pessoa em tribunal, mas eu não coloco porque este processo vai despender muito dinheiro. Eu vejo isso, por exemplo, com exemplos de arrendatários que têm inquilinos que não pagam as prestações. Muitas vezes eles dizem simplesmente mais vale eu dar o dinheiro por perdido do que colocar um advogado, porque o advogado nunca vai recuperar o dinheiro, ou se recuperar eu nunca vou ficar completamente compensado com aquilo que perdi. E creio que a justiça em Portugal, eu não sei, mas todo o feedback que eu tenho tido de advogados e tudo mais é que nós temos boas leis. Agora, a aplicação delas é que é péssima. Eu creio que nós temos boas intenções de ter uma boa justiça em Portugal, só que perde-se pelo caminho, perde-se nos tribunais, perde-se na papelada, perde-se nisso tudo. Porque se nós formos a ver, a nossa lei acho que cobre mais ou menos tudo. Ok, certos casos, como já tenho visto certas reportagens acerca, por exemplo, de stalking e assim, nós ainda não temos uma lei que está tão avançada que diga realmente, olha, eu posso acusar aquela pessoa de estar a fazer pressão psicológica ou assim, mas pronto, isto é coisas que a nossa lei ainda vai chegar lá. Mas naquilo que a nossa lei cobre, eu acho que até estamos bastante bem, mas é o que eu digo. A gente está bastante bem na teoria, depois chegamos aos tribunais, emperra tudo e não se chega lá ou uma condenações rápidas ou resolução rápida dos problemas. E parecendo que não, isto é um dos problemas económicos de Portugal, é que ninguém vem para cá montar uma empresa porque sabe se tiver algum problema judicial vai-se arrastar durante anos e não vale o investimento, não vale a chatice. E pronto, era isto. Muito obrigado, Dulcinea. Mais alguém do público que quer? Se ninguém quiser, passo então a palavra para o Diogo. Então o Nuno primeiro. Boa tarde. Diogo, consegues-me ouvir? Boa tarde. Perfeitamente. Consegues-me ouvir? Sim. Podes começar. Ok. Sim. Eu queria começar por falar num ponto que foi tocado agora tanto pelo Diogo Oliveira como pela Dulcinea, que era a questão da reabilitação social. Eu não estou de acordo com eles. Eu acho que é bastante legítimo tirarmos as pessoas da cadeia por elas se comportarem bem, porque elas desta maneira provam que estão... que têm possibilidades e que estão capazes de voltar à sociedade, porque todos sabemos que a prisão não é um sítio
que é propício para o desenvolvimento de um ser social como é o ser humano. E queria colocar-te uma questão, Diogo Duarte. Falaste que os advogados é que congestionam os processos. Eu queria saber se tu tens alguma ideia como é que isso poderia ser prevenido ou destruído mesmo, eliminado. Como é que poderíamos retirar essa possibilidade de cima da mesa? Obrigado, Nuno. Se calhar antes de passar para o Diogo Duarte, passo a palavra ao Diogo Oliveira para fazer a sua segunda intervenção. Eu quero falar mais sobre o que o Nuno e a Dulcinea disseram agora. Sobre a não redução de penas. Como eu disse, há pessoas, eu acredito e compreendo que há pessoas que se podem reabilitar na prisão. No entanto, quem é que me pode garantir que uma pessoa que esteja a comportar-se bem na prisão vai fazer o mesmo quando chegar cá fora? Quem é que me garante que o bom comportamento na prisão não é uma encenação para poder ter essa possibilidade de sair mais cedo? Ninguém me pode garantir isso. Já tivemos exemplos de pessoas que se reabilitaram efetivamente e conseguem reerguer as suas vidas, mas também já tivemos exemplos de pessoas que cometem os crimes, vão para a prisão e são libertadas e depois chegam cá e repetem a dose. Depois, a Dulcinea também disse, e aqui eu concordo, que as leis podem ser boas. Agora, a aplicação das leis é que é péssima. Isto leva-nos ao ponto tanto ao ponto dos recursos como ao ponto da corrupção. Porque as leis são boas, mas a aplicação por parte dos juízes não o é. E depois também é a questão do dinheiro. Quem tem mais dinheiro tem mais possibilidades de safar. Quem não tem dinheiro, muitas vezes, com o perigo do processo se arrastar durante anos e com os custos económicos, também não vai meter os processos em tribunal. Ainda sobre o que o Nuno disse sobre a redução de penas. Ok, a prisão não é um espaço para o ser social evoluir. No entanto, salvo os casos em que, infelizmente, as pessoas são condenadas injustamente, as pessoas cometeram delitos para ir parar à prisão. Portanto, a partir do momento em que recebem a pena de prisão, essa pena vai ter de ser cumprida. Não pode ser, por exemplo, como no caso do Isaltino Moraes, volto a recorrer a ele, numa pena de 2 anos, ter lá estado 23 horas. Isso é... Ou como a Dulcinea também disse, num caso de 7 anos, cumprir lá 2 anos. Isso é completamente estúpido. E acaba assim. Obrigado, Diogo. Eu creio que, só fazer um reparo, acho que a Dulcinea defendeu que se poderia considerar essa hipótese de libertar, correto? Sim, mas dentro De certos parâmetros. pontos. É Porque eu creio que o Nuno percebeu que estavas no mesmo ponto que o Diogo, em que não se poderia fazer. Não se poderia eu fazer. digo, como conta e medida, seria obviamente lógico, por questões financeiras e tudo mais, mas obviamente com Exato. Sendo assim, passo antes de novamente para o Diogo, à Rita. Gostaria que pudesses aqui. Sim. Sim, exato. Não, eu só queria ter Um olá. Olá. Só queria dar uma pequena opinião. Estamos a falar do sistema judicial e das penas. A única coisa que eu tenho a dizer é que na minha opinião, eu acho que o sistema judicial e algumas penas que poderão ser dadas, falta uma palavra certa, aplicadas, obrigada Diogo, acho que não estão a evoluir com a sociedade. Quando eu digo evoluir, quer dizer, não vamos a extremos como nos Estados Unidos, por exemplo, o caso mais conhecido, onde existem penas perpétuas e penas de morte, e que as penas são somadas, se é assim que se poderá dizer que as penas são somadas. Não vou falar num caso tão extremo, mas acho que em Portugal 25 anos acho que é muito pouco para alguns crimes que se cometem e cada vez vemos mais nas notícias, ou não. Já se tinha falado muito que os média focam bastante o que é crime, o que é sangue, mas não é só esses crimes que estou a falar. Eu acho que os tribunais e as penas deviam de evoluir com a sociedade, porque damos de caras com situações em que se pediria muito mais daquelas penas que se dão. Acho uma situação parva e completamente absurda dar penas tão leves a pessoas que matam, que violam e outros tipos de casos.
quer dizer, estou a falar de casos muito mais abrangentes, mesmo naquela de focar, mas também de casos, como a Dulcinea já tinha dito, como pessoas que perseguem, quer dizer, eu acho que nesse aspecto acho que os tribunais e as penas não estão a evoluir com a sociedade. Não é que antes não acontecia, mas é que antes não estava tão à vista das pessoas. Quer dizer, andamos e enrolamos com pessoas que violam crianças e mulheres e andamos todos os dias a ver nos telejornais e ficam 2 anos e depois vão para casa e depois são absolvidos e depois voltam outra vez. Quer dizer, acho que a pena devia de haver uma reconstituição, sim, Uma reforma. uma reformulação nas penas e de pensar em dar-se penas mais pesadas, ou então mudar tudo completamente, quer dizer, 5 anos para pessoas que matam, ou então nem isso, quer dizer, acho que estamos a fazer as coisas erradas. Também quero falar de deixar os presos na cadeia. Quer dizer, a mim custa-me do bolso, que eu trabalho. Eu sei que estou a dar dinheiro para eles estarem lá, mas nunca na minha vida eu os punha cá fora. Se eles estão lá dentro é porque merecem. Claro, salvo erros que também existem, todos nós cometemos erros, portanto, quer dizer, eu espero que os tribunais quer dizer, ponham sempre as pessoas más ou as pessoas que cometem erros dentro da cadeia. Claro que já conhecemos alguns casos em que há pessoas que são detidas injustamente, mas quer dizer, se uma pessoa fez algo de errado, acredito que ela deve estar lá dentro. É a punição que existe, é o meio em que estamos inseridos. Na nossa sociedade é assim que acontece. E eu, quer dizer, na minha maneira de ver, na maneira com que cresci, eu acho que devemos como é que eu ia dizer, de punir quem comete certos erros. Quer dizer, se eu pago os meus impostos, se eu vou à escola, se eu vou trabalhar e se eu faço tudo tintim por tintim como deve ser, pelas normas da sociedade onde vivemos, estou a falar Portugal, século XXI, Europa, eu acho que os outros devem fazer o mesmo. Se ele fez algo de errado e existe a justiça, vamos ter que os punir. E não é cá fora que eles estão fazendo bem, quer dizer, vais tu dizer àquela criança que foi violada durante 3 anos que o mal da fita vem cá para fora porque portou-se bem, porque lavava as sanitas todos os dias. Não, acho que está errado. Peço que concluas só. Ok, peço desculpa estar a alongar-me e continuo a dizer que estou a dar sempre os exemplos mais horríveis, mas é só para as pessoas perceberem, não é para chocar, porque existe também os crimes secundários mais pequenos que também deveriam ter o mesmo. É? Obrigada. Obrigado. Passamos então a palavra ao Diogo Duarte para responder a todas as questões. Quando quiseres. Ok, eu estou-vos a ouvir um bocado baixo. Não sei se vocês me conseguem ouvir bem. Ok. Pronto, já vos estou a ouvir também bem. Há aqui uma série de questões que mereciam ser abordadas, nomeadamente o bom comportamento, também a questão dos advogados e a prevenção, levantada pelo Nuno, creio. O Diogo e a Rita falaram da redução de penas, da reincidência, da corrupção e das penas serem demasiado brandas. Eu vou começar então pela questão do dinheiro, porque isso é um mito que se tem. É um mito que é perigoso. Assim, eu tenho aqui ao meu lado a Constituição, e a Constituição, no artigo 20, está aqui a amarelo. A Constituição, no artigo 20, diz o seguinte, eu peço-vos atenção para este artigo, para que não fiquem com uma ideia que passa entre as pessoas e que não é correta. O artigo 20, número 1 da Constituição, diz o seguinte: a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo aqui económicos. Ou seja, não poder ciência de meio ninguém diz. Ok. O artigo 20.
Diz, desculpa. O- a todos é assegurar direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos. Agora, a parte que interessa. Não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos. Ou seja, vocês poderão ir para tribunal e vai fechar, se não tiverem dinheiro, vai fechar nomeado um advogado oficioso. Obviamente, se a outra parte tiver poder para pagar um bom advogado, não há nada que vocês possam fazer. Aquilo que o Estado vos garante é que terão um advogado para vos proteger. Mas essa questão de que uma parte tem dinheiro e a outra parte não, eu faço a seguinte comparação para vocês poderem entender. O Real Madrid tem dinheiro para ter lá um Cristiano Ronaldo, não é? Se um outro clube não tem dinheiro para ter um Cristiano Ronaldo, aqui não se põe uma questão de que é injusto. Não, é mesmo assim. Há uma parte que tem dinheiro para pagar um bom advogado, há uma parte que não tem tanto dinheiro, mas que ainda assim vai ter um advogado. Portanto, essa questão de que o dinheiro é o problema, a questão não se coloca, é uma falsa questão, é uma questão que está permitem-me a expressão, mas está na boca do povo e que não é certa. Outra questão em relação ao dinheiro que também não é certa é a seguinte: vocês, provavelmente os vossos pais, mães, avós, primos, tios ou amigos, dizem que não vale a pena ir para o tribunal porque vão perder dinheiro, vão perder tempo e não se vai resolver nada. Essa é uma outra questão que as pessoas pensam e está errada. Porque assim, se vocês vão para o tribunal, e mesmo que é verdade que muitas vezes leva anos a resolver-se, eu não vou discutir essa parte porque essa parte é indiscutível, leva efetivamente anos às vezes a resolver-se, a questão é que a parte que perde paga as custas de tribunal e do advogado. Portanto, vocês ainda que entrem com dinheiro, pagando ao vosso advogado, esse dinheiro vai ser reposto. Portanto, esta é uma questão que as pessoas falam muitas vezes, mas que não têm tanta informação como deveriam ter para falar disso em termos firmes e em termos que realmente são os da justiça. Porque vocês, se vão para uma causa em que provavelmente têm razão e vai-vos ser atribuída a razão, a outra parte vai-vos pagar todas as custas. Portanto, isso também, desmistificando, é uma falsa questão que se coloca muitas vezes, mas que ouve-se pela boca do povo, mas é só por aí que fica. Quanto à reabilitação, quanto às penas e à redução de penas. Em primeiro lugar, o caso do Isaltino Moraes não é um bom exemplo. Eu explico porquê. O caso do Isaltino Moraes, das 23 horas que esteve preso, foi uma contradição entre ordens. O tribunal ordenou a prisão, mas a ordem foi ilegal. Ou seja, não se aplicou nada. Portanto, está-se a discutir também o nada. Aquilo que se discute é uma ordem ilegal. Portanto, o tribunal não tinha ainda sequer condenado e ordenou a prisão preventiva. Portanto, não chegou a ser dada sentença para eu poder ser efetivamente preso. Passando só agora à redução de penas. E que a Rita falou que é uma questão que também muitas vezes ouve por causa dos contribuintes pagarem os seus impostos e que há homicídios e há violações e que as pessoas deviam estar mais tempo. O que eu vos quero dizer é o seguinte: ir para a cadeia tem uma função. A pena de prisão é a pena mais grave de todas. Nós temos muita. Temos a pulseira eletrónica, temos o serviço comunitário, temos vários tipos de penas previstos. A pena de prisão é já de si algo muito pesado, algo que vai pesar para sempre na vida da pessoa. A pessoa vai ter um registro criminal, a pessoa vai ser, sempre que procurar emprego, vai ter lá isso, vai ter sempre, mesmo que se arrependa futuramente daquilo que fez, isso vai marcar a vida toda da pessoa. Portanto, não estamos a dizer que a pessoa fez aquilo e que despreocupou-se com o seu futuro. Muitas vezes tem essa questão toda associada.
Se as penas são brandas ou não, eu acho que não são. Acho que não são. Para já, em termos de reduções de pena, a pena só pode ser reduzida um terço. Só pode ser reduzida a um terço. Portanto, não pode ser reduzida ao Deus dará. Não é? E sobre certas condições. Eu relembro qual é a função da prisão. A função da prisão é reeducar. E a partir do momento em que um sujeito não representa perigo para a sociedade, então devemos libertá-lo. Se ele é reincidente, a pena seguinte vai ser mais grave. Portanto, o direito já está a ter isso em conta. Se o indivíduo foi uma vez para a prisão, voltou para fora, cometeu o mesmo crime, a seguir não vai levar 5 anos, vai levar 10. E se depois desses 10 voltou e fez o mesmo, vai levar 15. Portanto, a lei tem isso em conta. E quero acrescentar ainda que, eu não sei se vocês têm contacto com algumas prisões ou com alguém que já esteve preso, mas o ambiente de prisão não é certamente o melhor. Eu não estou a falar daquelas piadas já feitas que se fazem por causa do banho ou qualquer coisa do género, mas é verdade que por acaso eu tenho um amigo que passou pela prisão e vocês, eu vou-vos dar um exemplo claro daquilo que é a prisão. Se algum dia visitarem uma prisão, podem assistir às condições e sabem que não são as melhores certamente. Eu vou-vos dar um exemplo daquilo que eles por acaso comem. Vocês vão certamente a um talho ou um pingo doce e vocês pedem um frango e o homem do talho corta, não é? O frango e o desperdício mete para outro saco. Ora, é exatamente essa a comida dos prisioneiros. É isso o desperdício. Portanto, eles não estão dentro das melhores condições. Certamente que quem paga impostos preocupa-se, mas isso também é uma questão que, assim, eu não quero desconsiderá-la, mas haviam 200 e tal prisões. Hoje em dia existem 49. Portanto, reduziram-se muitas. Disse a última parte. Só repetir a última parte, que também houve outra falha, se fosse possível repetir. Eu não percebi que parte. As últimas frases. Ok. As últimas três frases é que falhou depois da questão dos alimentos da questão dos desperdícios dos alimentos. Houve uma falha da questão e nós não conseguimos... Depois da questão dos desperdícios, o que referi foi que, enquanto procurei informação sobre este tema, o que encontrei é que em 1960 haviam 200 e tais prisões e hoje em dia há 49. Reduziram-se, portanto, em 150% o número de prisões. Eu acho que, enquanto contribuinte, eu não trabalho, sou contribuinte indireto, pago IVA, mas enquanto contribuinte eu preocuparia muito mais em que o meu dinheiro fosse, por exemplo, para a Federação de Futebol do que fosse para as prisões, porque a Federação de Futebol não traz rentabilidade nenhuma e há dinheiro dos contribuintes a ir para lá. Em relação às prisões, já se viu que o número são de 49 prisões. Um ou 2 cêntimos, e é bom que nós falamos disso, é que a nossa função enquanto sociedade, e precisamente porque a sociedade evolui, é reeducar o criminoso, porque se alguém comete crimes, a não ser que seja um doido da cabeça, o que acontece em alguns casos, mas não em todos, para se poder generalizar, é que também há uma falha por parte da sociedade. Eu reporto aos bairros os chamados guetos, porque é que há muita criminalidade? É porque também há uma exclusão da nossa parte dessas pessoas. Portanto, nós, enquanto sociedade, falhamos. Portanto, nós, enquanto sociedade, temos também o dever de reeducar a pessoa, porque não demos as melhores condições à pessoa. E a nossa função não é punir. Por exemplo, fala-se das penas de morte. Uma pessoa que cometeu homicídio, se calhar devia ser morto, como acontece nos Estados Unidos. Eu sei que não foi bem o exemplo, mas há pessoas que ainda assim pensam que deveria existir. Ora, a partir do momento em que uma pessoa comete um crime e é um homicida, e a partir do momento em que o Estado
pessoa, o que vai acontecer é que o Estado ele vai substituir ao homicida. Ou seja, o Estado passou de vítima, porque perdeu um dos seus membros, a também homicida. Portanto, é redundante o papel do Estado nesse aspecto. E mais, às vezes pode-se pensar até, e com isto eu só quero terminar para não me alongar também muito, pode-se pensar até que o nosso sistema não é o mais perfeito, tem as suas falhas, mas eu digo-vos, e por causa também daquilo que se vê muitas vezes nos filmes, o sistema americano é um mau sistema. Isto porquê? Porque a polícia que investiga, vamos supor, aplicado ao nosso caso, a PJ, no caso americano, possivelmente o FBI ou a CIA, pode eliminar provas, ou seja, provas que não são favoráveis à acusação. Suponham vocês que há um ato terrorista. É uma coisa que até há qualquer prova que até favorece o terrorista. Eles lá, com o sistema deles, podem eliminar essa prova. Ou seja, dizer que isso nunca existiu. Nós cá não. Nós cá somos obrigados a procurar a verdade. E nesse aspecto, muito mais os americanos falham enquanto sistema judicial. A acrescentar ainda que as prisões americanas são privadas, portanto, tem um intuito lucrativo e a nossa não. Daí que nós tratamos as pessoas de diferentes formas. A nossa prisão é pública e, portanto, a nossa função é reeducar. A função dos Estados Unidos é pôr pessoas na prisão, porque é lucrativo, são prisões privadas e o sistema deles permite que se apaguem certas provas. Portanto, as penas são brandas, em alguns casos são, mas também tem que partir de nós informarmos. É o que eu digo. Vocês não se... Por exemplo, o Correio da Manhã é um péssimo exemplo de jornalismo. Portanto, eu aconselho, sempre que quiserem procurar verdadeiramente algo, leiam acórdãos, leiam decisões. Não procurem nas televisões nem no Correio da Manhã, porque isso está muito, muito mexido e é apenas a opinião de um jornalista a um caso de direito. Portanto, vocês mesmos aquilo que é aquela decisão. Passamos a palavra então à Dulcineia. Peço que faças uma viagem, mais outra viagem. Outra viagem. Alô, outra vez. Enfim, Olá. quanto à questão da pena de morte, que estavam agora a discutir, é assim, eu já por acaso participei num debate sobre a pena de morte. Na altura eu era pró-pena de morte, quando acabei, creio ter convencido o outro lado a ser também pró-pena de morte, mas eu já era contra a pena de morte. Enfim, eu compreendi nesse debate muitas das questões envolvidas na pena de morte e quer dizer, ok, é muito mais barato matarmos uma pessoa, porque o que é uma injeção a pagar comida, água, luz, espaço físico durante 25 anos, ou 30, ou 40, ou 50, ou independentemente quanto mais essa pessoa durar, do que pagar simplesmente uma injeção e um enterro. É, obviamente, muito, muito mais barato, mas o que as pessoas não se apercebem da pena de morte é que não há volta a dar, do género, não é, olha, nós cometemos um erro, afinal pode estar na rua, não, a pessoa a partir do momento volta, vai para o caixão, não volta, portanto, erros judiciais passam a ser muito mais graves. Depois é a tal questão, quer dizer, tu mataste, a gente mata-te, também não é das coisas mais corretas de se fazer, não vivemos numa sociedade um olho por um olho. E depois ainda tem outra questão, alguém se candidatava para ser a pessoa que dá a injeção a outra pessoa? Há alguém neste mundo que queira esse trabalho de, olha, o meu trabalho é ir lá dar injeções a uns tipos que fizeram umas coisas, ninguém quer ser o carrasco. Toda a gente pensa, e a pena... Eu creio que ninguém conseguiria... Exato, mas tu, por exemplo, o que eu digo é, Sim, mas eu estou a dizer, por exemplo, um pai que viu a filha a ser assassinada era capaz de matar o assassino, mas apresentando outro assassino ou outra pessoa qualquer que ele não tinha qualquer ligação a tipo de sentimento contra, essa pessoa não se ia sentir bem a fazer mal a outra pessoa. As pessoas não se apercebem disso, mas essa pessoa não se ia sentir bem a fazer isso. Outra coisa, quanto ao pagar outra questão que estavas a falar há pouco, era sobre, eu tenho a noção perfeita que se eu for a tribunal ganhar um caso, o outro lado tem que pagar todas as despesas que eu tive. Agora, o que nós não nos apercebemos em Portugal, pelo menos o que eu acho é que em Portugal existem muitas penas, muitos casos em tribunais por falta de fundos. É nessa questão dos arrendatários que eu dizia, quer dizer, se a pessoa não tem dinheiro para me pagar a renda, acham que ela vai ter dinheiro para me pagar a renda que me deve,
os juros da renda que me deve e ainda pagar as despesas que eu tive no tribunal, as contas do tribunal. É que muitas vezes, é o que eu digo, estes casos acabam parados em águas de bacalhau. Posso interromper? 5 segundos? Só um segundo. Sim, sim. Desculpa, só em questão aos arrendatários, tu falaste isso ainda agora e eu não respondi. Não peço muito tempo. Existe atualmente uma coisa em Portugal que foi pioneira, que é o agente de execução. O agente de execução tem acesso à base de dados e o que ele pode fazer é, tu apresentas um título válido de como aquela pessoa tem uma dívida, ele entra no sistema da pessoa, ou seja, contas bancárias, propriedades, terrenos, bens, e suspende, congela as contas enquanto isso não for pago. Portanto, este é um sistema pioneiro já em Portugal e que outros países, nomeadamente França, só há pouco tempo é que começaram a implementar. Nós já temos isso, basta então só que proves que realmente aquela pessoa tem essa dívida para contigo e nem sequer é tribunal, é um agente de execução, que é uma espécie, ainda que funcione dentro do tribunal, é uma espécie de advogado, portanto é muito mais rápido. Ele tem acesso à segurança social, às finanças, portanto, ele consegue logo parar tudo e não tem hipótese de fugir, então, porque se foge, as contas e a propriedade e todas as outras coisas transferem-se para outra pessoa. Desculpa. Também que por acaso não foi mencionada aqui, mas eu conheço uma rapariga que é advogada e ela diz que muitas vezes, por exemplo, sentia-se desmotivada a ir trabalhar, porque ela trabalhando com cliente, imaginando o cliente era búlgaro, russo, não interessa, de outra nacionalidade qualquer que não era a portuguesa, o cliente exigia um tradutor, o tradutor ganhava se calhar 4 ou 5 vezes o que ela ganhava à hora trabalhando para o cliente e no final quem vai salvar o cliente é ela, não é o tradutor, pronto, está só ali a fazer conversa, digamos, ok que é um ponto importante, mas eu creio que também nós não nos apercebemos disso, mas acho que certos advogados não recebem assim tão bem pelas funções que fazem ou recebem demasiado bem pelas funções que fazem, é isso. Não há um meio termo saudável em termos de advocacia, toda a gente acha que ter um advogado é caro. E pronto, o que era isso? Já chega. Obrigado, Dulcineia. Sim, faz esse favor. Não, mas podes vir. É que eu assim não estou. Pois, Como é que ele vai responder assim também? não custa nada. Peço que digas o teu nome. Olá, eu sou a Rita. Bem-vindo ao Convicção Anónima. Desculpa, não Não, eu gostava não só de percebi o nome. perguntar, é que, ok, no caso que o Sonia falou dos arrendatários, há muita gente que, na situação em que estamos hoje em dia, não é? Eles não podem pagar uma casa simplesmente, não é porque não querem, eles não podem mesmo. Imagina uma família que os pais estão desempregados, os dois, têm os filhos à escola, não sei o quê, e mesmo que recebam apoio do Estado, não conseguem cobrir todas as despesas. Ok, se lhe vão congelar as contas, então como é que essas pessoas vão sobreviver e como é que elas vão poder levantar-se para, se calhar, tentar pagar ao senhorio? O que é que pode ser feito? Só não queres acrescentar mais? Não. Podem tirar, pelo meu entendimento da lei, que é pouco, mas eles nunca podem retirar mais do que a pessoa precisa para viver. Por exemplo, se tu vives num ordenado de 500 euros ou 1000 euros, eles nunca podem tirar mais do que, não podem tirar, por exemplo, 100%, porque precisas de dinheiro para viver. O Estado já pressupõe isso, mas continuam a Então, mas aí é que há duas pessoas que não estão a receber vá do Estado, não é? Ou mesmo que não recebam do Estado, porque hoje em dia há muitas famílias que recebem, sei lá, quase nada. Como é que essa situação vai ser resolvida? Tens de compreender que a pessoa que está na tua casa, não é? Sei lá, não tem como pagar. Sim, não... mas o que eu estou a dizer é que não vale a pena pôr esse tipo de pessoas em tribunal, porque nós já sabemos que no fim, quer dizer, se a pessoa não tem dinheiro para me pagar a mim, nunca vai ter dinheiro para cobrir sequer as despesas que eu vou ter em tribunal. Se calhar, Mas vale resolver por outro meio. Se calhar passamos Pois, a essa palavra ao Diogo. Para responder à pergunta da Rita, essencialmente, peço-te que tentes falar mais devagar porque o som não é o indicado e no fundo da sala ouve-se um pouco pior. É só isso. Passa então a palavra, Diogo. Ok. Levantou-se agora aqui 3 questões, então. A primeira questão em relação à pena de morte e aos erros. A segunda, ao tradutor e advogado. E a seguir, pagar as contas, a renda, não é?
e com o exemplo que foi dado de 2 pessoas que estão desempregadas e têm que pagar renda. Em primeiro lugar, com a pena de morte, concordo, há erros que são cometidos. Os Estados Unidos têm um índice de erros, porque não são o único Estado. Os Estados Unidos não são o único país onde há a pena de morte. A pena de morte também há na China, mas os erros que acontecem nos tribunais americanos superam os erros de todos os outros tribunais. Portanto, eu acho que se nós aprendemos, devemos de aprender também com os erros dos outros, e matar pessoas é algo que eu, pelo menos na minha ótica, eu relaciono isso à época medieval. Na época medieval é que se matavam as pessoas. Acho que nós, mais uma vez, reporto-me, nós devemos educar as pessoas, consciencializá-las. Se realmente a pessoa não se arrepende, se é um psicopata, realmente devemos acompanhá-la. Isso faz-se em hospitais psiquiátricos, em que as pessoas ficam lá e lá não há limite. Portanto, as pessoas ficam lá até estarem boas. Portanto, podem sair da prisão e ficarem lá. Mas no essencial é isso. Temos de ter em conta também que há erros na resolução, há erros, e esses erros depois não permite que se volte atrás. Quanto ao tradutor e advogado, eu volto a fazer a comparação. Nós não podemos querer... eu tenho uma equipa local, eu não posso querer o Cristiano Ronaldo a jogar lá, porque eu não aguento pagar o Cristiano Ronaldo. Se há uma pessoa que pode pagar mais, então não vejo por que não. Eu, nomeadamente na minha área, que é de Direito, eu tenho professores que nunca perderam um caso em tribunal, nunca perderam um caso. Portanto, o currículo deles é limpo. E obviamente com um advogado que nunca perdeu um caso não tem o mesmo preço que um advogado que está sempre a perder, não é? Existe sempre essa diferença. Claro que um tradutor, nesse caso, é um caso muito específico, ganha mais que um advogado quando um advogado tem um papel mais importante. O que eu tenho a dizer é que não há mesmo nada a fazer, porque o que funciona aqui é a autonomia privada. Tu é que sabes qual é que é o advogado que tu vais querer. Tu é que sabes se queres aceitar até o advogado oficioso que o Estado nomeia. Portanto, se a tua colega, como referiste, está desmotivada por uma questão monetária, não há realmente muita volta a dar. E possivelmente, como eu referi no início, são até esse tipo de advogados que paralisam a justiça, porque não se sentem motivados a fazer justiça, porque eles sentem-se já de si injustiçados. E quando eu me referi àquele ponto inicial de que a congestão nos tribunais acontece precisamente pelos advogados, tens aqui um exemplo claro, que é de uma pessoa que se sente desmotivada, sente que o papel não está bem retribuído, que andou a estudar anos e que isso não está a render, que outra pessoa com um papel mais irrelevante ganha mais, mas resume-se tudo a uma questão de dinheiro neste caso. E, portanto, daí que muitas vezes eu tenha dito que interessa também aos advogados atrasar os processos, para que no fim ganhem mais, porque são mais horas de trabalho, são mais juros que depois podem vir nas indemnizações. Passando agora à pergunta também da Rita, 2 pessoas que estejam desempregadas e que tenham que pagar contas, nomeadamente a renda. Em primeiro lugar, existem vários mecanismos. Isto já não tem muito a ver com a justiça, tem a ver com política. Temos o subsídio de desemprego, que também, ainda assim, não é aplicado para todas as pessoas. Temos também um subsídio. Eu estou-vos a falar dos subsídios que existem, não necessariamente se são suficientes ou não. Estou só a enunciar aqueles que existem. Temos o de sobrevivência no caso das viúvas, temos o de inserção social precisamente para pagar estas rendas, e exemplos também de outro cariz, por exemplo, o arrendamento jovem, é comparticipado pelo Estado também, e temos arrendamentos que realmente o Estado cobra em alguma parte. Se, de outra perspectiva, da perspectiva do arrendatário, tens 2 pessoas que estão desempregadas,
e não te pagam renda, possivelmente tu não vais mesmo conseguir tirar nada dessas pessoas, porque essas pessoas não têm realmente nada para dar. E aí sim é uma causa perdida. É uma causa que não vai dar nada, é uma causa... As pessoas não têm realmente nada para dar. O que é que se aconselha? Possivelmente o arrendatário tem margem de manobra para escolher a quem arrenda a casa. Portanto, ele deverá ter em conta isso. E realmente neste aspecto não há muito que eu te possa dizer, porque não há realmente muito a fazer. Uma pessoa que nada tem, nada pode dar. Eu acho que é tão simples como isso. E neste caso, os tribunais não têm aqui muita margem de manobra. Isto, como eu digo, é uma questão de governo, é uma questão de política, e que nada, ainda que esteja relacionado com os tribunais, em nada tem a ver com a justiça, porque isto parte de uma perspectiva diferente do tribunal. Só para acabar e dando um exemplo, aquilo que acontece na Alemanha é que todas as pessoas têm direito a subsídio de desemprego e, quando voltarem a trabalhar, vão pagar 70% daquilo que receberam. O mesmo acontece com as propinas, o mesmo acontece com muitas outras áreas. Portanto, as pessoas têm sempre o rendimento garantido, sendo que depois, quando voltarem a trabalhar, vão ser obrigadas a pagar 70%. Mais diverso da questão, mas o que está é aquilo que... Agora, muito tempo paralisadas no desemprego, porque quanto mais tempo tiverem, mais tempo vão ter que pagar o subsídio de desemprego. Concluindo, há realmente mecanismos que permitem que as pessoas tenham esse apoio do Estado. E, portanto, se a pessoa não tem realmente rendimentos, nem tem nada, então também vai ser muito difícil cobrar. Passo então a palavra para o Diogo Oliveira, nesta que será a última intervenção deste debate, que o tempo escasseia. Começando então, como eu falei e pelo que estive a ver, claro que os médias influenciam sempre a esfera pública sabe da justiça. No entanto, não acho isto completamente negativo, apesar de achar que os médias podiam fazer o melhor trabalho. Depois foi aqui falada a situação da pena de morte. Eu sou, em determinados casos, a favor. Por exemplo, temos o exemplo de um homicida. É condenado, não sei qual é a pena máxima a que pode ser condenado um homicida. 25 anos. 25. Sim, ok. Pronto. 25, mas nunca, então, os 25 nunca se atingem. Um homicida que depois de cumprir a sua pena, volta cá fora e, e mata outra vez. Volta a ser preso e mesmo assim pode ser libertado por bom comportamento. Eu acho que num caso destes, homicídio qualificado, em que esteja efetivamente provado, que é para não haver erros, o terrorismo, mas o terrorismo tem acontecido mais nos Estados Unidos, eu acho que o ir para a prisão, o ir para um hospital psiquiátrico, eu acho que, na minha opinião, não chega. Admito e compreendo que há pessoas que podem matar, que se conseguem reabilitar. Agora, acho que um homicida que mate 5, 6 pessoas, por exemplo, temos o exemplo do Anders Breivik, na Noruega. Mas o que é que ele ainda faz vivo? Como é que uma pessoa que mata 30 e tal pessoas pode ainda estar na prisão ou estar a ser ouvido, quando comete um crime destes e ainda vai para os tribunais dizer que está orgulhoso e que não tem remorso exatamente do que fez? Temos agora houve agora este caso na maratona de Boston, do rapaz de 19 anos que participou nos atentados. Se ficar efetivamente provado que ele é culpado, ok, ele pode ir para a prisão, mas se depois vier a ser libertado, quem é que nos garante que ele não vai repetir? Quem é que nos garante que ele, se fez uma vez, não vai fazer a segunda? É por isso, principalmente no homicídio qualificado, terrorismo e violação. Acho que em casos extremos destes 3 crimes poderia ser aplicada a pena de morte. Obviamente que não pode ser generalizado e acho que ninguém gosta de matar pessoas. Eu também não gosto. Gostaria que a justiça fosse mais eficaz, mas precisamente
porque a justiça não é tão eficaz e porque há pessoas que conseguem assinar na prisão que se reabilitaram e já está tudo bem, mas depois voltam cá fora e repetem os crimes, acho que a pena de morte poderia ser aplicável nesses casos. De resto, acho que o principal problema da justiça é mesmo a lentidão. Relativamente ao que foi falado também das pessoas que ganham os processos podem ser ressarcidas no fim. Ok, eu vou a tribunal, posso ter a certeza que eu não sou culpado, mas ainda assim posso perder o caso. Portanto, também para as pessoas que não têm esses recursos, também é um risco, porque mesmo que tenham razão, podem ir a tribunal, perder o caso e perdem o que gastaram e perdem. Diz? Perdem o caso e perdem o dinheiro que investiram no caso. Por isso é que eu acho que é o grande receio das pessoas, é esse risco, porque mesmo que tenham razão, já temos vários exemplos de casos que não são resolvidos como deviam ser. Voltando à lentidão, acho que os recursos e a prescrição de casos pelo excesso de recursos, que depois os casos são prescritos, acabam por tirar confiança das pessoas na justiça. E é por isso que a justiça, a justiça não é a única culpada, já falámos do governo que é culpado pelo orçamento e pela falta de mão de obra. Agora, acho que a justiça poderia ser mais eficaz para que as pessoas confiassem mais nela. Conclui. Sendo assim, com a intervenção do Diogo, damos por concluídas as intervenções. Passar só a fazer um breve resumo daquilo que foi falado. Começámos com o Diogo Duarte, em que a sua posição é em que considera que a justiça, as leis são bem aplicadas, em que há justiça, de facto, mas que na realidade há muitos problemas devido a fatores externos, nomeadamente questões políticas. Por exemplo, o caso o exemplo dado é o do orçamento, em que não é decidido pelos tribunais, é exterior, é alheio a esses órgãos, e isso causa efetivamente algumas dificuldades. Depois, apresentou-nos algumas estatísticas em termos de resoluções de casos nos tribunais, e poderemos ver que é notória que a evolução e há mais percentagem de resolução de processos judiciais do que aconteceria no passado, sendo que a nossa democracia ainda é bastante jovem. Portanto, com ela também o sistema judicial. Depois, o Diogo apresenta-nos outra visão e fala de casos polémicos. Sendo alguém da comunicação, também é normal que tenha focado nesses aspectos, e apresenta-nos o caso do Isaltino, que o Diogo vai mostrar que houve alguns erros no processo e isso influenciou a decisão e a questão. Depois tivemos várias intervenções do público, por exemplo, o da Rita Francisco, em que nos apresenta uma visão mais popular do que é a justiça, do que deve ser a questão da punição, o papel da sociedade. E também tivemos, por outro lado, a Dulcineia, em que nos apresentou casos específicos que, de certo modo, confirmam aquilo que o Diogo disse, de que os advogados são têm uma quarta parte dos problemas que existem no sistema judicial. Por fim, uma questão muito levantada é também a da pena de morte, que é sempre polémica e que merece sempre, por si só, merecia um debate, mas nós eventualmente não vamos ter esse tempo. Portanto, eu também dou por terminado este mini rescaldo, sendo que irá ser disponível no site o final, com muito mais informações. Assim sendo, agradecer a todos, especialmente ao Diogo Duarte, que passou esta hora e teve que esperar até porque
o microfone não chegava a todo lado e também as pessoas tiveram que fazer umas viagens, um vai e vem constante para participarem. Pronto, é só mesmo para agradecer tanto a ti, Diogo, como às pessoas que aqui estiveram, que participaram, que se deram ao trabalho de levantar para vir colocar as suas questões, expor as suas perspectivas. Mais informações, já sabem, cedam o nosso blog, ao nosso site, clubeperspectivas.wordpress.com. Obrigado. Peço uma salva de palmas. Se quiseres levantar o som, se ele quiser dizer alguma coisa. Não sei se quiseres dizer alguma coisa. Acrescentar mais alguma informação. A nossa audiência. Hoje até nem tivemos tanta gente como nos debates anteriores. É um tema que se calhar exige outro tipo de interesse, mas ainda assim creio que... Foram boas as participações. A Filomena está-se a queixar que não o estás a ver. Sendo assim, creio que... É isto. Obrigado. Olha, leiam a Constituição. Leiam.